Bom dia, queridos alunos. É um prazer me comunicar com vocês. Espero que estejam bem. Hoje iremos iniciar a nossa primeira aula virtual. Iremos fazer uma revisão dos assuntos lecionados nas últimas aulas, conforme orientação da escola. Em um outro momento, darei continuidade às aulas, explicando novos assuntos, trabalhando novos conteúdos. Deu para entender? O brilho da aula é o aluno. É muito chato você dar aula e você não ter o público principal à sua frente, que é o aluno. Eu penso que a escola sem aluno não combina. A escola sem aluno é como um corpo sem ânimo, sem vibração. Mas infelizmente, por conta dessa pandemia, teremos que nos adaptar a essa situação e buscar outras soluções. Hoje, a solução para minimizar os efeitos negativos, o prejuízo de tudo isso causado por essa pandemia, é essa aula virtual. Vamos iniciar? Gente, eu tinha falado para vocês em outras aulas a respeito dos recursos naturais. Os recursos naturais são muito importantes para a humanidade. E o que é um recurso natural? Ou o que são recursos naturais? É tudo aquilo que o homem retira da natureza e de alguma forma aproveita. Retirou da natureza, utilizou, é um recurso natural. Comumente, os recursos naturais, eles são divididos em recursos naturais animais, vegetais e minerais. Há uma outra divisão bastante utilizada, que é recursos naturais não renováveis e recursos naturais renováveis. Eu vou utilizar a definição que consta aqui no livro de vocês, tá? Recurso natural renovável. Os recursos naturais renováveis são aqueles que, após utilizados pelo ser humano, estão novamente disponíveis em pouco tempo. Ou seja, o recurso natural renovável é aquele que o homem utiliza e que em pouco tempo ele se renova. Por exemplo, as florestas, a água, o vento. É claro que esse pouco tempo é relativo. Deu para entender? O homem ele pode devastar uma área de floresta e em, 10, 20, 30, 40, 50 anos, essa floresta que foi devastada, ela vem a ressurgir. O homem ele pode destruir uma vegetação e com isso destruir também uma fonte de água, um olho d'água, Mas se houver um reflorestamento em torno da fonte, aquela fonte ela pode ressurgir novamente, certo? Recursos naturais não renováveis. Uma vez esgotados, não mais serão disponíveis. No grupo dos recursos não renováveis, encontram-se os minerais e os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Veja só, existem recursos naturais, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que foram citados aqui, que depois de utilizados, eles não serão repostos, pelo menos a curto prazo. Porque o processo de criação pela natureza, vamos dizer assim, do gás natural, do carvão mineral e do petróleo, levou milhares e milhares de anos. Então, o homem utilizando esses recursos, ele não terá mais possibilidade de tê-los novamente a curto prazo.
Certo? Pessoal, como eu falei para vocês em outras aulas, os recursos naturais são importantes. O homem, ele necessita dos recursos naturais para construir o espaço geográfico. É claro que o espaço geográfico, ele não é feito apenas de coisas visíveis, mas eu estou falando mais especificamente do material do espaço geográfico. Então veja só, o homem ele vem continuamente utilizando os recursos naturais. São importantes. São importantes. Uma questão. Vocês acham que o homem da atualidade ele consegue utilizar os recursos naturais sem destruir a natureza? E aí? Veja só, o que é que tem acontecido atualmente? O homem, ele tem usado e muitas vezes abusado dos recursos naturais. Ele precisa dos recursos da natureza, no entanto, muitas vezes ele acaba destruindo a natureza quando ele vai utilizar esses recursos. Deu para entender? Professor, o homem precisa utilizar os recursos naturais. Se ele não utilizar, de que forma ele vai construir o espaço geográfico? O problema é que o homem muitas vezes ele usa os recursos naturais, mas assim, sem critério, sem cuidado. É necessário utilizar básica porque eu devo cuidar da natureza. Porque nós, seres humanos, devemos ter esse cuidado com a natureza. Pensar na forma como os recursos naturais são utilizados. Veja só, nós devemos desenvolver a solidariedade, não somente com as pessoas da nossa geração, mas também com as pessoas das gerações futuras. Devemos cuidar da natureza para que outras pessoas também possam utilizar dos seus recursos. Eu não estarei vivo daqui a 100 anos, possivelmente, né? Mas é meu desejo que a minha descendência ela venha também desfrutar de tudo aquilo que a natureza oferece. Isso que eu expliquei é um conceito chamado de desenvolvimento sustentável. Resumindo, utilizar os recursos da natureza de uma forma que não comprometa as gerações futuras. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Cabe ressaltar também o seguinte, que o homem primitivo, ele transformava pouco a natureza. Ele utilizava poucos recursos da natureza. Por quê? Porque ele tinha um tipo de vida mais simples do que o nosso. E mais, ele não tinha os recursos que se tem hoje para interferir na natureza. O poder de transformação do homem na atualidade é muito grande. Basta ver o que o homem faz no ambiente natural. Ele desvia o curso dos rios. Ele constrói hidrelétricas gigantes que transformam todo um espaço. Ele constrói túneis. Tudo isso mostra o poder de transformação do homem. Beleza? Então, essa foi a primeira parte da aula de revisão. Teremos um segundo vídeo dando continuidade a esse assunto e lá na frente iremos iniciar um outro
conteúdo. Ok, gente? Deu para entender? Estou à disposição e espero que vocês possam assistir esse vídeo com calma, com atenção e que possamos interagir. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Essa aula aqui foi apenas uma aula introdutória. Tchau, gente. Fiquem com Deus.